Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com todos. Estamos dando início a mais um programa Seja Resgatável do Instituto Samadhi. E hoje o assunto dessa nossa live é tudo o que a alma deseja é experienciar, ok? Mas antes, nós precisamos, para enfrentar esse tema, tomar aquela nossa pílula vermelha, que é a pílula do despertar, né, do despertar da consciência para assuntos que possam nos levar além das questões vinculadas à matrix de controle, ok? Então, vamos lá. Antes da gente começar propriamente o assunto que está colocado, nós vamos fazer o ancoramento inicial, ok? Então, eu peço que todos e todas pratiquem agora a sua interiorização, fechando seus olhos, sentindo a respiração, percebendo o ar que entra por nossas vias nasais, alimentando o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, com além do oxigênio, com o prana, que dá o sentido à vida. Então, assim, invocamos os nossos guias e amados mestres para que nos acompanhem nesse estudo de assuntos de natureza transcendental, aproximando os aspectos positivos do nosso mental superior e possibilitando a ampliação da consciência deste avatar que trilha o caminho do conhecimento e do equilíbrio das polaridades. Nós frequenciamos as ordens Voronandex, Lanonandex, Melquisedex. Frequenciamos com os anciões dos dias, com a Fraternidade Azul de Canopus, com Sarkanar Tarém, com Abnerim, com Lurai Han, com as ordens Kumara, com as ordens Amarilis, com Nana Buroquê, com as ordens telúricas da Terra e seus guardiões, para que segurem esse espaço de frequenciamento e de conhecimento, recitando assim todos juntos o mantra da transformação. Kangshan Fan, Kangshan Fan, Kangshan Fan, Vijay Shiva Om Shivankara, Vijay Shiva Om Shivankara, Harion, 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 Harion Kara, Hari Hari, Hari Hari, Hari Onkara. E assim que estejamos todos bem e que possamos estar aterrados para enfrentar mais este assunto de caráter transcendental. Ok, pessoal? Então, a questão é, por que a alma deseja experimentar ou experienciar, né? Essa é a grande pergunta. Mas antes, vamos a uma pequena reflexão. A verdade para cada um pode ser como um Lego, um conjunto de peças espalhadas por uma mesa, à espera de mãos, que as encaixem pacientemente, a fim de formar uma informação, uma imagem, uma instrução. Mas é uma instrução, é uma imagem, é uma informação toda pessoal, porque a verdade, ela é muito subjetiva. Mas para que ela se realize para cada um, nós precisamos procurá-la. Nós precisamos ser um detetive do conhecimento. Porque essa verdade, a verdade transcendental, ela não está plasmada diretamente no nosso mundo, né? Então, a gente precisa ter esse espírito, né, do investigador, que vai buscar o que? A sua verdade. Porque a verdade ela pode ter vários lados, várias facetas, né? A verdade é uma, mas ela tem várias faces. E são as faces que
melhor condizem com o estado de consciência de cada pessoa que a procura, ok? Então, vamos lá. Vamos para mais um slide aqui. Olha só, esse assunto me veio agora à mente porque, certa vez, lendo um livro esotérico, me deparei com uma afirmação de um autor em que o mesmo declarava: tudo que a alma deseja é experienciar. A frase, então, me lembrou um Lego, né? Hoje eu não me lembro mais do título dessa obra, nem do assunto em si, e nem mesmo do autor. Tá? Daquela articulação toda, tudo que ficou gravado, tá? Foi aquela alegação, porque na oportunidade eu achei curioso, mas ainda não havia compreendido os seus fundamentos, né? E aquela coisa que a gente fala, né? O entender, mas não compreender. A gente fala assim, entendi, mas não compreendi. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu vi que ali, por trás daquela afirmação, existe toda uma verdade a ser revelada, né? E é uma verdade profunda, porque ela tem a ver com esses mistérios da vida, né? Então, o autor, ele não teceu maiores comentários, né, pertinentes àquela alegação, e no meu entendimento ficou faltando algo. O que que é? Ficou faltando a explicação, né? E para ter a explicação, a gente tem que manter acesa aquela chama da curiosidade, né, da curiosidade sadia, que nos faz avançar dia a dia, né, no caminho do conhecimento, né? Então, é o seguinte, olha só, passado o tempo, em uma palestra do grupo Amanda Marga, o painelista, antes de apresentar o assunto da palestra, propôs um pacto com a assistência, porque ele tinha o entendimento de que o assunto poderia ser novo para muitas pessoas e poderia até mesmo colidir com crenças pessoais. Então, propôs que ao nos depararmos com informações ou assuntos, né, que pudessem colidir com o nosso entendimento, que não fizéssemos oposição de imediato. Também que não os descartasse de pronto, mas, alegoricamente, que colocássemos aquele assunto estranho dentro de um pote de conserva e, na sequência, o guardasse em uma prateleira, seria a prateleira do conhecimento, né? E deixássemos lá, pois um dia poderíamos precisar daquela informação. Então, seria aquela prateleira um arsenal cognitivo. Esse comportamento nos deixaria mais aberto ao novo, sem o estresse da disputa desnecessária. Foi o que eu me lembro que ele falou. Ok? Então, com relação àquele assunto que trata das pretensões da alma, que é o tópico dessa live, né? Intuitivamente foi desta forma que eu me comportei, pois não rejeitei aquela afirmação e aguardei num canto da mente à espera de mais dados para poder compreendê-lo. E com o tempo foi que começou a ocorrer, pelo menos na minha ótica. E espero que essas informações possam abrir também as portas para o entendimento de vocês, ok? Então, não significa que eu tenha compreendido que todos irão compreender. Cada um vai compreender da sua maneira e ao seu tempo. Então, vamos encarar essas informações como elementos cognitivos que poderão, então, né, nos apresentar mais peças do Lego para que a gente possa entender. Porque essa necessidade da alma pela experiência, né, por experimentar. Mas por que isso é assim? Então, vamos lá. Tempos depois, participando de um curso na Sociedade Teosófica, me deparei com outro tópico intrigante e que também fez sentido. Poderia ser
a sequência da peça anterior do Lego. O assunto tratava-se das rondas planetárias. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse assunto, mas é uma matéria tratada na Sociedade Teosófica. Tem a ver com as obras da Helena Blavatsky e outros autores estudiosos da teosofia. Então, sinteticamente, rondas planetárias é uma informação encontrada na ancestralidade hindu que busca explicar o movimento existencial das estruturas planetárias como seres conscientes que dão suporte para a proliferação de outros arcabouços existenciais, para uma linha consciencial evolutiva. Então, vamos procurar entender isso. Tal experiência de vida na ronda planetária começa com a noção de cadeia planetária, formada pela relação entre 7 globos, cada qual com um nível de sutilização material. Porém, todos existindo ao mesmo tempo, no mesmo espaço, em estado de interpenetração, com o detalhe de que os globos mais sutis em matéria se estendem para mais além do centro do que os mais densos. Embora os 7 corpos coexistam ao mesmo tempo, nem todos exercem sua função de maneira igual em relação à vida. Enquanto um deles opera plenamente, os outros 6 permanecem em um estado de inatividade. Bom, esse ciclo prossegue até que cada esfera, em seu momento, desperte do seu estado de sono e mantenha a força vital predominante por um éon. É um espaço gigantesco de tempo. É um conceito ligado à geografia, né, relativo a eras. E, em seguida, retorne ao seu estado de adormecimento. O intervalo em que um globo opera, em sua totalidade, mantendo a corrente vital, é denominado de período global. A transição através do ciclo da vida de todos os 7 globos é referida como uma ronda. Assim, uma ronda compreende 7 períodos globais. Atualmente, fazemos parte do 4º período global do processo de evolução, o que nos coloca no momento mais denso entre todas as rodas. Então, vamos exemplificar aqui todas as rondas, né? Desculpe. Vamos exemplificar aqui melhor. Então, pela visão da teosofia, a vida, a manifestação da vida, né, num sentido mais amplo, ele começa assim, com o primeiro período global. E essa manifestação aqui, ela se dá de uma forma sutil. Aqui não há matéria astral, não é matéria física, apenas matéria mental. Quando ele completa o seu ciclo, ele vai se manifestar numa dimensão astral, ok? Então, vamos lá. Atualmente, estamos na metade da 4ª ronda do nosso processo evolutivo, o que nos coloca no momento mais denso entre todas as rodas. Nós estamos nesse momento aqui, ó. Da ronda, aqui, é uma exemplificação de uma ronda planetária, certo? E nós estamos justamente nesse ponto aqui, ó, no meio da 4ª ronda, no meio de um período global da 4ª ronda. E esse justamente é o momento de maior densidade. Quando eu me deparei com essa informação aqui, eu percebi algo que intuitivamente eu já desconfiava, né? Que nós, né, estamos presos num momento de extrema condensação, né? E que a vida, ela vai muito além desse estado de solidez fisiológico
que a gente se encontra aqui no dia a dia, né? Então, vejam bem, no primeiro período global, é possível afirmar que o espírito da vida se manifesta na matéria. No segundo período global, o espírito e a matéria se conectam, criando diversas interações. No terceiro período global, ocorre a densificação, e nos demais períodos globais são os períodos de libertação e ascensão, ao término das quais todos retornam ao logos planetário, unindo-se à sua fonte fractalizadora. Então, é por isso, olha só, pessoal, fazendo os paralelos, né? Se nós estamos no momento de maior densificação desta ronda planetária, né, dessa ronda cósmica que nós nos encontramos, a partir dessa experiência de condensação máxima, agora nós começamos o movimento ascensional. É por isso que tanto falam, uma das razões que tanto falam que a Terra, então, ela está se preparando para uma fase de 5D. Nós estamos na 4D, né? E a próxima fase vibracional da Terra é a 5D. Então, esse é o movimento da Terra. Agora, não significa que todas as consciências que estão hoje no orbe terrestre, né, também participarão desse movimento. Isso depende do grau de desenvolvimento consciencial de cada ser e também do seu trabalho no sentido de equilibrar no dia a dia suas polaridades, né? Então, essa informação, para mim, ela abriu muitos horizontes, né, perceptivos. Então, vamos lá. O esquema acima, ele sintetizado pela teoria, pela teosofia, nos permite perceber de uma forma mais racional as sutilezas da evolução, possibilitando-nos um entendimento multidimensional na experiência existencial, almejada pela alma. Um pouco mais... Bom, quero fazer um comentário aqui. Então, o que todo esse esquema ele tem a ver com a alma? Esse esquema, ele possibilita essa experiência que a alma precisa. Porque a alma, vamos dizer assim, o espírito, a essência, né, está num plano de imaterialidade, ok? Então, para que haja essa possibilidade de individualidade, né, de experiência de individualidade e experiência por passar pela dualidade, tem que se construir toda uma estrutura que seria, como eu posso dizer, um suporte de vida, para que essas manifestações da alma elas possam se viabilizar, né, da forma como nós estamos vendo aqui, ou seja, através de civilizações. Mas as civilizações elas precisam de um suporte material, né, que venha a ser os planetas, os países, o território, né, para que haja então essa manifestação existencial, né? E isso tem a ver com o quê? Com o fenômeno da fractalização. Então, como é que a alma ela se manifesta não estando aqui presente diretamente? Através, né, das suas representações, que somos nós. O que nós somos? Nós somos fractais de alma, que estamos passando aqui por uma experiência humana, mas que tem que ir além da condição humana. Então, é uma experiência para reconexão com a nossa alma, ok? Então, vamos lá. Um pouco mais à frente, na Escola Exordium, assistindo o encaixe das demais peças do Lego, este começa a tomar forma no sentido informacional, abrindo-nos para o campo da compreensão, com o entendimento de que matéria é feito o universo.
Então, isso nós já passamos em outros vídeos, né? Mas é uma informação capital para quem tem o interesse de entender aonde nós estamos envolvidos, né? E ter uma dimensão do tamanho dessa estrutura do universo, né? Então, olha só, gente, aqui ó, vai um pouco de dados científicos, tá? Isso aqui, esse material aqui, ele foi coletado de estudos científicos ligados à cosmologia, né? Então, a matéria bariônica representa apenas 5% do universo. Qual universo? Esse universo que a gente vê, tá? Matéria bariônica vem de bárions que formam os átomos, certo? Então, olha só, tudo que a gente percebe aqui nesse nosso universo, e quando eu falo universo, vai além do planeta Terra, tudo que a gente vê, as estrelas, né, os cometas, quasares, galáxias, tudo, 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 vejam bem, está dentro de 5% do que é constituído o universo total, certo? E 5% significa matéria atômica. Então, a maior parte da constituição do universo, da estrutura do universo ou dos multiversos, representa 70% de matéria escura e 20%, 25% de, aliás, 70% de energia escura e 25% de matéria escura, tá? Agora, vejam bem, dentro dos 5%, tá, de matéria bariônica ou matéria atômica, nós temos qual a composição? Vejam bem, é, nós temos, dentro dessa composição, 7% de estrelas, 1,8% de gás frio das galáxias, 5% de gás quente das galáxias, 4% de gás quente em acúmulos. Isso eu não entendi, ok? 28% de gás intergaláctico, 15% de gás templático, isso eu não entendi também. Agora, 40% de gás quente intergaláctico, cerca de 40%. Tudo isto está dentro dos 5%. Agora, vocês vejam bem, dentro desses 5% de matéria bariônica, ou de matéria atômica, que a gente tem percepção das coisas que nos cercam, ok? Apenas 7% desses 5% aqui são estrelas. Então, por essa informação aqui, vocês podem ver o tamanho da estrutura desse universo, né? E aí dá para chegar a uma conclusão que nós somos como átomos, né? Apenas um átomo de toda essa estrutura, pelo menos da estrutura bariônica. Então, vejam bem, 5% do universo, enquanto, enquanto que a matéria escura representa 25% e a energia escura representa 70%. Então, tanto a energia escura quanto a matéria escura representam grande quantidade da matéria de natureza desconhecida, que afeta gravitacionalmente a distância das galáxias e do universo. Não emite radiação em nenhuma região do espectro eletromagnético, pelo que não são observáveis através dos telescópios. Mas elas são reconhecidas pelo efeito que elas produzem dentro desse universo atômico. Porque, levando em conta aquela teoria do Big Bang, que aconteceu aproximadamente há 14 milhões de anos, né, tem uma velocidade inicial da explosão. E hoje, passado alguns bilhões de anos, pela nossa física, pelas leis da nossa física, então, essa velocidade de distanciamento da matéria, ela deveria estar cessando, ela deveria estar diminuindo. E os astrônomos observam que o universo está em expansão. Essa expansão, eles atribuem que a influência dessa matéria escura e da energia escura, que faz com que
as galáxias e o universo vão se distanciando, ok? Vão inflando, né? Como se fosse um grande balão, né? Então, é o seguinte, a matéria atômica, se nós formos dividindo a matéria atômica, sabe? Nós vamos chegar na luz, nós vamos chegar no fóton. Então, os átomos, no, no, no movimento dos elétrons, eles emitem feixes de luz, que eles chamam de fóton. Então, na, na esteira do tijolo que forma a nossa realidade, existe luz. É por isso que falam que nós somos luz, né? Se a realidade, se o tijolo da realidade, ele é feito de luz, talvez aí comece a ter uma melhor explicação de uma das teorias que mais impactam hoje o pessoal que estuda a física quântica, que é a teoria do universo holográfico. Porque a holografia são representações de luz, né? Então, olha só, é possível que a verdade real esteja nessas estruturas do universo. Quais estruturas do universo? Na matéria escura e na energia escura. Na medida em que a natureza da matéria atômica é constituída de luz. E essa constituição nos remete a duas teorias, ao do universo holográfico e o da simulação. De forma que essas ideias, de uma certa forma, ajustam-se à possibilidade de experiências de individualidade, do tipo, tudo que a alma quer é experienciar. Então, gente, acima de 8D, as mentes funcionam em rede, como colmeias, e isso nos remete a uma outra tese relacionada ao fenômeno, que é o fenômeno da fractalização. Então, o que acontece? A matéria bariônica, ela está nas dimensões de 8D para baixo, até a nossa realidade. Acima de 9D para cima, já se entra em outros reinos, como esse da matéria escura e da energia escura, ok? Então, a próxima lâmina nós vamos entrar já na preparação de um exercício de verticalização. Então, eu quero falar um pouco mais sobre essas consequências, né, dessas observações. O que então isso tem a ver com o fato de que a alma, o que ela quer é experienciar? Vejam bem, se digamos que nós somos luz, então nós somos projeções de uma realidade, ok? Aonde está essa realidade? Possivelmente ela esteja na matéria escura e na energia escura. Só que quando se formatou esse universo atômico, se percebeu o quê? Que nele poderia-se ter uma experiência de individualidade, e também, quando entraram, então, nesse universo bariônico, através da fractalização, ou seja, da emanação mental para dentro desse universo bariônico, se descobriu um novo, vamos dizer, uma novidade, que era o fenômeno da dualidade. Nesse universo bariônico existe uma tendência de despolarização das consciências. Então, isso acabou representando um desafio ainda maior para essas mentes e consciências que vivem num plano, né, de equilíbrio. E para eles passou a ser um desafio, ok? Então, nós, aqui como fractais de alma, acabamos sendo como os representantes desse desafio dentro do universo bariônico. E são infinitas, como é que eu posso ser, realidades dentro desse universo bariônico, que são infinitas experiências.
Nós aqui na Terra estamos atravessando uma experiência muito particular que tem a ver com a parte do universo que nós nos encontramos, que é o universo teta, né, que acaba se consubstanciando como um grande laboratório cósmico. Até diz assim, todas as experiências que não dão certo dentro desta faixa atômica da nossa realidade, pelo menos dentro do sétimo superuniverso, é colocado no universo teta. Porque aqui tem as barreiras de frequência que não permitem que essas experiências, enquanto não se reequilibrarem, elas possam sair, porque se sair, podem contaminar o resto do universo, ok? Então, toda essa situação, ela não estava prevista quando esses seres entraram de uma forma mental para dentro desse universo, através das fractalizações. E muitos ficaram presos, quer dizer, muitos fractais dessas mentes ficaram presos aqui. Presos porque ficaram aprisionados pelas forças da dualidade. Ok? Então, quando a gente fala em ascensão, é justamente todo esse trabalho de reequilíbrio da nossa dualidade e de absorção de conhecimento transcendental para poder sair dessa situação. É como eles falam, para poder voltar à fonte, né? Quando se fala assim de uma forma mais romântica. Mas o fato é esse, gente. Então, assim, enquanto a gente não despertar para essa realidade, né, de que nós estamos participando de uma grande experiência existencial e que a nós, então, essa conexão mais estreita com aquilo que a gente chama de nossa alma, ou mental superior, né, nós não vamos sair daqui, porque só sai quem consegue melhorar a sua vibração e equilibrar a sua dualidade e adquirir o conhecimento. Esse conhecimento que está espalhado, e é por isso que a gente acaba fazendo uma comparação com o Lego, né? Porque o Lego é uma peça, são várias peças de um jogo que você tem que montar, né, formando ali, então, uma estrutura informacional, né? E para isso você tem que ter conhecimento, e tem que ter paciência, e tem que ter força de vontade para tentar deslindrar o enigma, né, da formação dessas peças. Ok, pessoal? Então, vamos aqui ao ancoramento da experiência da alma. Muito bem, então tudo que a alma quer é experienciar. E no contexto dos exilados da Terra, quem está passando pelas situações dessa simulação, que para nós é a vida, que então quem experimenta essa experiência de simulação somos nós. Mas nós quem? Aí é aquela pergunta, nós quem? Nós, fractais de alma. E de quem? De um ser que está logo acima de nós na cadeia de fractalização. Nesse caso, via de regra, né, esse ser é chamado de mental superior por algumas tradições, certo? Com a própria teosofia, Golden Dawn, etc. Tal. E que está contido como induzido em um lugar na quinta ou sexta dimensão, devido à índole negativa e o histórico de violência estelar. Então, isso tem a ver com a nossa história cósmica, que nós como fractais de alma, não temos a memória. Quem tem essa memória, esse conhecimento do que aconteceu fora da Terra, antes de nós entrar na Terra, é justamente esse cidadão aqui, ó, é o mental superior, que está contido, porque pelos fatos e seus envolvimentos, né, no movimento cósmico, acabou também se polarizando, ou, como se diz, se negativando. E para que possa retornar ao seu convívio cósmico,
ele precisa se reequilibrar. E, para tanto, então, tem que passar por um tratamento. Que tratamento? Um tratamento de reequilíbrio psicológico, né? É por isso que ele fica contido. Então, na verdade, nós estamos dentro de uma grande prisão, né? Por exemplo, o planeta Terra, assim como outros planetas, que eles chamam de exílio, são grandes prisões, só que, diferentemente dessa prisão convencional que a gente tem aqui na Terra, né, em que as pessoas ficam lá amontoadas, aguardando, né, o período de mitigação da sua pena, nesse tipo de prisão estelar, os seres ficam contidos enquanto houver o desequilíbrio. E aí a estratégia para que se possa se reequilibrar é passando por um projeto, digamos, psicopedagógico, né, em que esses seres, eles, através de uma simulação, eles vão participar como assistentes de determinadas histórias e situações que possam impactar positivamente os seus códigos psicológicos, né? Agora, para que ocorra essa mudança de visão de mundo, de percepção, né, tem que haver, como se diz assim, o choque, tem que haver um impacto, porque senão não haverá mudança, né? E essas experiências, eles passam através de nós. Então, o fractal de alma, que o avatar que está aqui na Terra, a nós é dado passar pelas situações, e ao mental superior é dado aprender com essas situações. Essa vinculação entre as duas mentes, o mental superior e o mental inferior, é uma ligação quântica. Existe um emaranhamento quântico entre essas duas mentes, né? O mental superior, ele não tem governabilidade, né, pela governabilidade em cima do seu avatar, mas ele tá vinculado tanto emocionalmente, né, quanto na sua percepção visual. É como se fosse um sonho, né? Muitas vezes, quando a gente sonha, a gente sabe que aquele bonequinho lá do sonho é nós, somos nós, é o eu, né? E às vezes ele está fugindo de algo, está fazendo alguma coisa, e diz assim, mas por que ele não para e enfrenta essa situação, coisa e tal? E não adianta, ele continua fugindo, e tal. Depois, quando a gente acorda, que a gente percebe que era um sonho. Então, essa relação do mental superior com nós, fractais de alma, é mais ou menos assim. Ele está preso a acompanhar, a ser um assistente de um avatar que vai passar por determinadas situações, muitas delas já pré-programadas, justamente para impactar, né, a possibilidade de mudança desses códigos psicológicos desse mental superior, ok? E isso é que se chama a ascensão. Quando o mental superior ele começa a se modificar em vista da experiência de vida do seu avatar aqui na Terra, começa, então, a surgir uma aproximação entre essas duas mentes, né? E muitos casos, são poucos, né? Quando termina essa experiência aqui do avatar, praticamente essas duas mentes, tanto do mental superior quanto do mental inferior, elas estão jungidas a uma simbiose. Então, aí você já está nele e ele está em você, né? Mas esses são casos raros, porque toda a nossa cultura aqui dentro dessa matriz de controle nos faz não ter essa percepção, né, da necessidade de se fazer esse ancoramento com as nossas interfaces mais sutis, que nos vão possibilitar, com o tempo, né, melhorar a nossa percepção e ter uma percepção, então, mais ampliada do que representa esse palco dessa nossa existência. Okay? Então, o fractal que passa pela experimentação na Terra torna-se um avatar do seu mental superior.
associando parte da consciência deste a um corpo biológico no planeta, a fim de formar uma personalidade e interagir na sociedade. Esta parte da consciência é como um pedaço do programa principal do mental superior. Vocês podem perceber certas características nas crianças, como os seus arroubos, certas violências inatas e indisciplina. Então, são características vindas desta mente que está presa em outras dimensões, e para modificar o comportamento instável e agressivo, o avatar recebe outras camadas de programação para que a programação original não se reproduza indefinitivamente. Exemplificando, digamos que esse mental superior, que pertence a uma raça, que necessariamente não precisa ser humana, porque fora da Terra existem trilhões de raças, raças que a gente desconhece. As mais conhecidas, assim, que a gente ouve falar, são meia dúzia, né? Mas são um número incontável de raças, ok? Dentro dessa nossa experiência aqui na Via Láctea, em função de alguns eventos cósmicos, como as guerras estelares, alguns mentais superiores acabaram se negativando ao máximo, né? Então, digamos que o mental superior de alguém tenha se tornado um ser que perdeu a noção do valor da vida, né? E se tornou um criminoso, um assassino, ok? Se esse ser, a sua mente for colocada dentro de uma simulação, né, para interagir com outras mentes que também têm problemas, né, de dualidade, ele vai reproduzir o seu mesmo comportamento, ele vai continuar matando, ok? Então, para modificar, sabe, essa tendência, é colocado no avatar outros programas, além de parte daquele programa original, né, que é da essência daquele ser, são colocados outros programas. Então, vamos dizer que na programação dessa experiência, esse esse ser violento, ele vai passar por uma experiência de religiosidade. E aí, digamos que esteja programado que ele faça parte de uma religião, né? Que aí ele vai poder vai ser um pastor, um padre, um babalorixá, não sei, ou um participante, sabe, daquele grupo, né? Vivendo os valores daquele grupo, né? Valores o quê? De respeito à vida. Então, assim, essas programações, sabe, não fazem parte da essência daquele ser, mas são programações que fazem ele viver experiências que poderão, então, impactar positivamente na mudança, né, do seu comportamento e da sua forma de pensar e da sua forma de sentir, ok? Então, por exemplo, digamos que uma determinada consciência venha, tenha se viciado no sexo, né? Então, nasce aqui e entra na sociedade do sexo. Morre, volta lá para o plano espiritual. Quando retorna para a Terra, vai acabar tendo o mesmo comportamento, né? Então, o que eles fazem? Essa programação artificial, que visa modificar a programação do mental superior, é assim, então agora nós vamos colocar essa pessoa, esse ser, né, numa religião em que ela vai ser uma freira, em que ela vai ser, sabe, vai botar numa religião em que os valores da sexualidade são tratados como tabu. Para quê? Para ver se corta, pelo menos numa vida, né, de constrição, de limitações religiosas, né, consegue quebrar
aquela tendência a um determinado comportamento que pode, né, se tornar disruptivo. Entenderam? Então, é por isso que tem essas programações. Na verdade, tudo que a gente vê no outro, ou a maioria das coisas que a gente observa no outro, não são da sua essência. Então, quando vocês, por exemplo, me veem aqui, o Sérgio, certo? Eu não sou o Sérgio. A minha essência não é o Sérgio, sabe? A minha essência é outra coisa, diferente. Mas aqui eu fui colocado, né, nessa situação, com essas programações, para realizar um perfil de vida que possa, se eu seguir essa programação, né, esse perfil de vida, ele pode, então, influenciar positivamente o meu mental superior, fazendo com que ele se recicle em termos psicológicos, né, em termos emocionais, entendeu? Então, gente, preste atenção, nós podemos ser, sabe, digamos assim, a salvação do nosso mental superior, a salvação em termos assim de ele poder sair daquele sistema de constrição, certo? Ou a gente pode ferrar de vez com a condição do nosso mental superior, porque como ele está vinculado quanticamente com as nossas emoções, e ele presencia, assim, como se fosse num sonho que está acontecendo, e acaba se envolvendo, se o fractal aqui, o avatar, né, ele não segue a sua própria... Aqui tem o livre-arbítrio, o livre-arbítrio está ligado a isso, você seguir a sua programação de vida ou não, você não, se não quiser, não vai fazer aquilo que o seu instinto, sabe, lhe influencia. Você vai fazer outras coisas. De repente você veio para ser um professor, uma professora. Mas aí, com os valores aqui da nossa sociedade, né, hoje o professor está em baixa. E aí o avatar diz assim, eu não vou ser professor coisa nenhuma, né? Ganha mal, se incomoda para caramba, etc. Tal. Eu vou ser, você é jogador de futebol, que é muito mais interessante. Ou vai procurar outra coisa que ele acha mais interessante. Olha, isso não são, a princípio, atividades que vão impactar positivamente no mental superior. Agora, imagina se esse avatar, ele, então, opta pelo mundo do crime, e o mental superior acaba gostando dessa coisa do poder, da violência, da sexualidade, etc. Tal. Então, ou reforçou aqueles aspectos negativos da sua psique, da psique do mental superior, ou se ele não tinha, pode até ter modificado para pior essa experiência de vida, né? Tudo depende do nível de consciência, então, desse mental superior, né? E do próprio mental inferior, que somos nós, ok? Então, assim, são os exemplos que agora me recorrem, né, para poder exemplificar melhor aqui o que está sendo colocado. Então, essa programação original, com as demais programações, para a presente encarnação, associadas ao corpo biológico, em interação com a cultura local, aos poucos vai formando uma personalidade, que vai passar por situações, várias delas programadas, a fim de impactar aquela mente que observa e sente o drama do seu avatar atuando na Terra. Então, assim, quando esse avatar ele nasce, ele praticamente nasce com, digamos, com a sua mente zerada, né? Então, é a partir dessa experiência agora do nascimento na Terra, nesse momento, a partir de agora, é que o avatar vai começar a colocar informações dentro do seu hardware, né? E essas informações vão aos poucos, junto com as programações que ele já tem, né? Mas essa interação social é que vai, aos poucos, formando uma personalidade. Então, vejam bem, se o avatar nascer na China, ele vai formar uma personalidade chinesa, ok? Se o avatar nasceu nos Estados Unidos, ele vai formar
uma personalidade, tá, norte-americana. Se ele nascer, né, em Portugal, ele vai formar uma personalidade daquela cultura portuguesa, porque a cultura, com tudo que envolve, né, o plexo cultural, ele acaba influenciando no quê? Na formação da percepção do avatar, da sua personalidade. Então, se ele nascer como mulher, ele vai ter uma personalidade. Se ele nascer como homem, ele vai ter uma outra personalidade. Ok? Se ele nascer como mulher em Portugal, ele vai ter uma personalidade. Ele vai se chamar, digamos, ela, né, vai se chamar Ana da Silva, vamos dizer assim, tá? Se nascer como homem, vai ter uma outra personalidade e vai ser identificado como Paulo Afonso. Então, são elementos totalmente diferentes. Então, assim, a personalidade é única e ela depende do local em que se nasce e da cultura em que você está colocado, ok? Agora, a essência é aquela que vai, como é que eu posso dizer, observar toda essa, como é que eu posso, ebulição de relacionamentos e vai tirar as suas conclusões, né? Vai ter os seus ensinamentos, ok? Então, assim, nesse momento eu estou Sérgio. Agora, num momento anterior, em que veio, que me antecedeu um outro avatar ligado ao meu mental superior, foi uma outra personalidade que eu não conheci, que eu não conheço, nesse momento eu não conheço. Agora, eu posso vir a conhecer no futuro, né? Se eu chegar a ascensionar e me fusionar com o meu mental superior, eu tenho conhecimento vou ter conhecimento de todas as personalidades que me antecederam, né, e vou ter conhecimento também, me antecederam na Terra, né, nessa experiência aqui na Terra. Assim como as experiências fora da Terra, as experiências galácticas, estelares, ok? Quem tem esse conhecimento é esse cara aí que a gente chama de mental superior. Então, é por isso que é importante a gente fazer esses exercícios de ancoramento, para quê? Para nos frequenciar, né, nos aspectos positivos desse nosso mental superior e assim ir ampliando a nossa capacidade perceptiva, sabe? Saindo desse âmbito quadrimensional, sabe? Porque nós estamos programados aqui para entender das coisas da matéria, para poder sobreviver aqui nesse campo de materialidade, né? Mas chega um ponto da nossa vida, que além dessa sobrevivência material, agora a gente tem que cuidar do que, né? Da nossa evolução multidimensional. E é por isso que nós estamos aqui nesse canal, né, trazendo esses assuntos que não são muito populares, ok? Não é um assunto que interessa a maior parte das pessoas. Vai interessar aqueles que estão minimamente frequenciados pelas suas egrégoras, né? Aqueles que começaram a despertar por um conhecimento que vai além das informações do dia a dia. Então, agora, onde o ancoramento entra nesse esquema todo? Ocorre que a plataforma experiencial, com o tempo, face às formas, pensamentos e sentimentos emanados pela humanidade, ficam presas na barreira de frequência da Terra, ajudando a criar o que se chama a matriz de controle, de que, de certa forma, prejudica a programação dos avatares, que se deixam envolver pelas questões do dia a dia, inconscientemente, mergulhando nos problemas desse dia a dia, o que prejudica a possibilidade de uma melhor sintonia com a sua egrégora e com os aspectos positivos do mental superior. Então, assim, as barreiras de frequência, elas foram formatadas justamente para evitar a contaminação do que dessas formas de pensamento que a gente acaba emitindo, né, quando exerce um tipo de pensamento. Geralmente, a humanidade produz pensamentos de uma ordem mais negativa.
né? E sentimentos também que estão abaixo de 200 Hz, né? E toda essa ebulição, essas formas, emoções, essas formas de pensamento, acabam ficando presas na nossa atmosfera em função dessas barreiras de frequência. E isso acaba retroalimentando, então, né, uma sensação de individualidade ainda maior. Nós temos que ter consciência disso para superar esse tipo de situação, né? E aí, vamos falar assim, tecnicamente, na questão do ancoramento, né? Por que a gente coloca assim? Quando você for fazer o ancoramento, você deve procurar se fazer essa ressonância com os aspectos positivos do mental superior. Por quê? Porque, via de regra, nós não sabemos quem é o nosso mental superior. Como eu já tinha falado antes, ele pode pertencer a N raças. Por exemplo, o mental superior, ele pode ser um draconiano, que está preso lá em criogenia, ele pode ser um insectoide, ele pode ser um aviário, ele pode ser um humanoide, uma dessas raças humanoides, ele pode ser um humano lá de, de Sirius, né? Ele pode ser um aviário. Então, são N possibilidades, né, com relação à origem racial. Mas o que é mais, agora o que é complicado, né, é que esse ser, essa consciência, ela, no aspecto ético-moral, pode ser pior do que o avatar. Digamos que esse ser que está lá contido em criogenia, ele tem uma tendência, ele adquiriu uma tendência ao crime, sabe? A desonestidade. Então, a sua condição ético-moral muitas vezes pode ser pior do que o do seu avatar, né? E o exemplo do avatar aqui, passando pelas situações que passa, né, e superando diversas situações, pode ser que acabe impactando lá essa, essa forma de pensar do seu mental superior. Mas mesmo que ele tenha, digamos assim, uma tendência mais negativa do que positiva, ele tem coisas positivas, né? Ele tem o conhecimento estelar, ele tem um conhecimento mais ampliado, né? Ele também tem coisas boas, apesar dessa balança, né, do bem e o mal, vamos dizer assim, estarem desequilibradas. Então, você, ao fazer o ancoramento, você invoca os aspectos positivos do seu mental superior, né? Para que, com esse, você cresça e também possa influenciá-lo, ok? Então, assim, então o ancoramento propicia um contato mais direcionado com esses grupos multidimensionais que detêm a tarefa de nos monitorar e intervir quando há indícios suficientes de que o avatar está despertando e impactando positivamente a percepção de vida do seu mental superior. Essas interações multidimensionais permitem alterações na linha do tempo do avatar. Então, assim, quando você faz o ancoramento, você não está só contatando o seu mental superior, você também está contatando toda aquela equipe que faz parte da sua, que faz parte da sua experiência. E isso é fundamental para que a gente realmente possa, então, crescer, né, em termos de, digamos assim, em termos conscienciais, porque sem essa mão amiga é praticamente impossível, sabe, que a gente consiga superar essas barreiras, porque assim a infecção aqui dentro da nossa matriz de controle, ela é tão grande que dificilmente quem não tiver uma ajuda ou não
procurar essa ajuda multidimensional, dificilmente sai daqui. Está entendendo? Então, o ancoramento é um exercício ascensional, assim, de primeira mão. Então, para que essa conexão seja eficaz, é fundamental que você consiga harmonizar as diversas frequências do seu local e da zona de interação, com as hierarquias que nos monitoram. Isso ocorre porque é bastante desafiador para eles penetrarem diretamente no holograma para criar um contato imediato. Eles operam em uma faixa de frequência, portanto, é necessário que você ajuste sua frequência para alcançar esses níveis, ok? Como eles estão numa faixa de maior sutilização, é difícil para eles entrarem aqui na nossa faixa, né, na nossa faixa holográfica. É difícil e, ao mesmo tempo, perigoso, porque eu já tinha falado para vocês que aqui tem uma influência muito grande, sabe, no desequilíbrio das polaridades. E, às vezes, ao entrar aqui, diretamente aqui na nossa faixa frequencial, muitos desses seres acabam ficando presos, como já ocorreu e como ocorre, né? Então, assim, um, um determinado percentual da atual humanidade são, é, é, são como é que eu posso dizer? São frequências, são fractais desses seres que não precisariam mais entrar aqui, né, para passar pela experiência encarnacional, mas por uma razão técnica de necessidade do seu projeto, entrou aqui e acabou ficando preso, sabe, nos problemas da humanidade. Ou seja, acaba sendo absorvido pela roda de Sansara, né? E aí só vai poder sair depois que se reequilibrar, porque a gente tem que ter consciência disso. Esse aqui é um campo da nossa linha existencial em que é muito fácil a gente se polarizar. E essa polarização é que nos mantém aqui presos a essa roda de Sansara. Então, é por isso que, para chegar para esse contato com esses seres, né, que estão nos monitorando, que estão, de uma certa forma, observando o melhor momento de poder nos influenciar positivamente, é por isso que esse exercício de sutilização, de verticalização, ele é fundamental, para que a gente possa fazer esse contato multidimensional. Então, pessoal, vamos a um exercício para que a gente possa chegar a essa calibração. Olha só, esse exercício aqui, vocês podem fazer todos os dias, ao acordar, antes de dormir, ao longo do dia. É fundamental, se não tiver tempo ao longo do dia, pelo menos que faça antes de dormir, tá? Porque ao dormir, você adormece a sua consciência, o seu corpo astral, ele sai do corpo, e se você não tiver frequenciado, sabe, pela sua egrégora, você pode ser abduzido para algum umbral. São coisas que acontecem no dia a dia, sabe? A pessoa não se prepara para dormir, passou um dia de cão, né? Se estressou o dia inteiro, brigou, discutiu, né? Praguejou, pensou mal do outro, etc. Tal. A sua vibração está lá embaixo, né? E aí, antes de dormir, fica lá no celular, lá na rede social, né? Ou assiste um filme que só falta acertar um tiro em quem está assistindo. Quer dizer, a vibração vai lá para baixo. E aí, quando dorme, você então está com a porta toda aberta para esses seres te abduzirem para um umbral para tirarem a tua energia. E aí, no outro dia, você acorda mais cansado do que foi dormir e não sabe por quê, né? E aí os problemas começam a acontecer, porque o teu campo está aberto e esses seres vão ficar no seu campo, trabalhando o quê?
né, a diminuição da sua frequência. E a diminuição da sua frequência, ela só acontece quando você se estressa, né? Quando você se incomoda, porque aí você gera tristeza, gera o sentimento de raiva, de angústia, etc. Tal, e eles se alimentam desse tipo de emoção. E para que você possa, então, oferecer a eles esse tipo de emoção, eles têm que influenciar negativamente a condução da sua vida. Então, sabendo isso, são escolhas que a gente faz, ok? É por isso que eu digo, o ancoramento antes de dormir ele é fundamental, ok? Então, vamos lá. Feche seus olhos, sintam a respiração, aproveitando para colocar toda a energia conectada ao ar para dentro de nossos corpos, alimentando cada célula, cada tecido, cada órgão, cada interface que nos possibilita funcionar. Então, respirem, sintam o ar entrando nos pulmões, alimentando o seu corpo físico, se transformando em prana para alimentar o seu corpo etérico, o seu corpo astral, o corpo das emoções, para alimentar o seu corpo mental inferior, a fim de que ele se abra em possibilidades para uma melhor conexão com a nossa mente superior. Assim, eleve então seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, elevem suas frequências, aumentem sua vibração e visualizem um feixe de luz azul prateado vertical que se estende do núcleo da galáxia em direção ao centro da Terra, estabelecendo uma conexão com planos elevados, onde seus guias, seus mestres, possam vir até você ou você ir até eles, onde te oferecerão o apoio multidimensional. Imaginem-se dentro do seu Merkaba, se elevando verticalmente dentro desse cilindro de luz azul prateada, impulsionando por uma série de comandos apométricos. Esses comandos podem ser instruções verbais, em que você determina, elevo minha frequência em 1, 2, 3, e você se percebe subindo pelo tubo de luz, pelo elevador multidimensional. Ao chegar no plano em que se encontra o seu mentor, você comanda: ajusto minha frequência para a do meu mentor pessoal, que me acompanha nesta conjuntura, em 1, 2, 3. Agora, peça licença e atravesse o portal que dá acesso ao ambiente de sua hierarquia e veja-o, sinta-o, escute e aproveite. Fale com ele sobre suas questões, sobre como você pode melhorar no dia a dia, como você pode superar as suas dualidades. Se você está no caminho certo, faça perguntas que possam ser chaves para a sua libertação. Fale do que o preocupa e escute, receba suas orientações. Vou lhes dar 15 segundos para fazerem, então, essa consulta. Ok, pessoal? Agora que receberam essas orientações, e você não precisa se preocupar se não ouviu, não compreendeu, porque essas orientações, muitas vezes, elas se dão de uma forma subliminar, de uma forma em que o seu inconsciente capta.
E essas informações, elas vão sendo liberadas ao longo do dia, no seu dia a dia, na medida em que você vai procurando estabelecer esse contato vibracional com a sua egrégora, com seus mentores, com os aspectos positivos do seu mental superior. Agora, que já foram orientados, voltem para o tubo de luz e comandem o retorno para a Terra, determinando: comando o retorno ao meu palco de existência na Terra. Assim que perceber que está no lugar que empreendeu a verticalização, sinta o seu corpo. Agora, a sua respiração, e aos poucos vá abrindo seus olhos, mas mantenha a sensação da conexão. E assim chegamos ao fim desta apresentação. Bom, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Se não tiverem, a gente já pode, então, partir para a nossa revogação de contratos de alma, ok? Então, já vou começar agora. Da mesma forma, vocês procurem se interiorizar, fechando seus olhos, sentindo seu corpo através da sua respiração. Então, vamos lá. Revogação de contratos de alma com a renúncia de votos de pobreza, castidade e limitações. Agora, acendo esta vela, no caso, esse incenso, e aqui a gente pode fazer isso mentalmente, ok? Para que sirva como gravador dos termos desta revogação de contratos de alma. Em 1, 2, 3. E afirmo: eu sou livre, eu sou soberano nessa experiência, eu sou um com minha egrégora. Agora, respiro e coloco-me no poder inquestionável do meu eu interior, expandindo minha consciência, agregando valor à minha família de almas, agregando valor ao meu eu superior, à minha presença eu sou, à minha mônada, à minha consciência fractalizadora, ancorando em minha egrégora. Invoco a presença do conselho evolutivo e das ordens do céu e da terra, que estão acima das cadeias de dualidade, para certificarem esta revogação. Invoco as frequências do ponto verde e ponto base, para assegurarem esse ritual, e peço ao vácuo quântico, ao Ein Sof, que é a onda de energia primordial, que aspire tudo que precisa ser removido e transmutado em energia cósmica, que aspire tudo que não serve mais ao caminho de nossa evolução. Reúno todos os acordos e pactos que me foram assumidos e firmados de forma consciente e inconsciente ao longo de minha linhagem de alma. Suas cópias, seus backups, todos os implantes e chips negativados em todas as linhas de tempo, em todas as dimensões, que me possibilitaram experienciar dificuldades, limitações, relacionamentos ruins, problemas de saúde, problemas financeiros, disfunções familiares e qualquer outra coisa que tenha drenado minha energia. Nessa linha de tempo, em todas as outras linhas de tempo, no passado, presente e no futuro, em todas as dimensões, densidades, níveis, domínios e realidades, em todas as realidades paralelas, reúno todas as cláusulas desses acordos, cópias de segurança, espelhos, cópias de contraparte desses contratos, e decreto pela autoridade interna do meu eu soberano que todos esses acordos estão nulos e anulados e perderam a vigência. Revogo todos esses acordos, bem como todas as cópias de suas contrapartes, e recupero toda a minha energia que entrou nesses acordos, e que as energias originais voltem a mim através da chama trina, através do meu chakra cardíaco. Envio todos os acordos negativados, todos os seus chips e implantes,
ao vácuo quântico, para serem transmutados no núcleo galáctico gerador da vida. Não acredito mais nos seres que se digladiam dos gradientes da dualidade, pois, se pensarmos bem, servem a um ciclo que se retroalimenta e servem, em última instância, para garantir a alimentação energética do demiurgo impostor. Oriento minha egrégora a fazer ressonância com as consciências que se encontram além das cadeias da dualidade e que prezam pela nossa libertação dos exílios planetários. Agora peço a todos que projetem ainda mais suas consciências na câmara secreta dos seus corações para realizarem de forma consciente a revogação dos votos de pobreza, castidade e limitações impostas e ou autoimpostas no passado do presente e que ainda hoje repercutem negativamente nesta experiência. Cada um pense na integralidade do seu nome. Em nome do mental superior, em nome do eu sou, em nome da minha família de almas, revogo nesse momento os possíveis votos de pobreza e castidade ou qualquer maldição imposta e autoimposta que meus antecessores tenham feito no passado, em momentos de menor consciência, em época que tais declarações e pactos faziam sentido. Mas hoje suas reverberações não contribuem mais para a plena realização do propósito da presente encarnação. E por isso as reúno e revogo, tiro-lhes a vigência e o vigor, decreto aos programadores dessa experiência, ao Conselho Evolutivo da Terra, que estou aberto a receber a abundância e a prosperidade programada para a atual encarnação. Me declaro aberto ao amor, à saúde e à riqueza em suas várias definições. Estou disposto a realizar tudo o que a minha alma precisa para a conquista da libertação planetária. Om Shri Ketuve Namaha, o mantra da cauda do dragão, o nodo sul da astrologia, astrologia do nosso mapa astral. Eu sou um com minha alma. Eu sou um resgatável. Para finalizar, agradeço a todos os seres multidimensionais e egrégoras que comungam para o sucesso do projeto avatárico dessa humanidade na Terra, que se fizeram presentes, segurando a corrente para a presente revogação. Comando que, enquanto durar a chama desse incenso, que os termos dessa revogação se repliquem automaticamente em looping na dimensão em que se encontram os programadores dessa experiência, o Conselho Evolutivo da Terra, o Comando Estelar, a que estou vinculado, e o meu mental superior. E que essas reverberações desta revogação de contrato, então, perdurem pelas próximas 2 horas, em 1, 2, 3. Om Shri Rauve Namaha, a cabeça do dragão, que é o nodo norte, ou seja, o nosso destino no nosso mapa astral. Então, está ativado e em plena execução. Está feito, selado e está decretado. Selamatumai, Selamatumai, Selamatumai. Que estejam todos bem, que estejam todos em paz. E que a chama da libertação viceje no coração de cada um de nós. Ok, pessoal? Então, chegamos ao fim dessa apresentação com a nossa revogação de contratos de alma. E logo mais eu vou
colocar lá no grupo, seja resgatável, esses slides dessa apresentação, e assim que o Meet me devolver a gravação, eu vou colocar lá no grupo também, né, essa gravação para que vocês possam, amanhã ou outro dia, se assim entenderem procedente, poder ver algumas partes, né, dessa explanação, mas principalmente a parte do exercício do ancoramento, tá, pessoal? É fundamental que vocês façam os ancoramentos, ok? O ancoramento é como uma alimentação multidimensional, tá bom? Alimenta o nosso espírito, assim como a alimentação material alimenta o nosso corpo físico, o ancoramento alimenta o nosso espírito e abre a nossa mente para esses conhecimentos que vão além da capacidade cognitiva do nosso mental inferior. É por isso que o ancoramento ele se torna fundamental para que a gente possa aproximar nossa mente maior e assim ter um entendimento, uma compreensão maior das coisas dessa vida. E por que estamos nessa vida e qual a nossa missão existencial, ok? Então, um beijo no coração de todos e até a próxima semana, ok? Gratidão.